evite ficar em mais de um acesso, participem juntos para liberar acesso para quem está longe, precisando de acesso, tá bom? Aquela ideia de fazer reuniões juntas, pequenos grupos, passou a ser muito boa. Então, como eu ia dizendo, a aula de hoje é uma aula que a gente vai revisitar os conteúdos das outras aulas e, ao mesmo tempo, comentar o que nós fizemos, né, na aula de ontem, para poder encaixar com a aula de hoje. Mas como estamos tendo esse problema de acesso, né, o limite de quantidade de acesso estourou, e eu não consigo resolver, apesar da minha assinatura permitir, mas, gente, eu vou ter que pedir um help lá no pessoal do Google. Eu vou simplesmente partilhar, então, as aulas gravadas, né, um link no YouTube, botar lá no grupo. Tá? O combinado é não levantar a mão para pedir a palavra se for questionamento. Comentário ali no chat é o jeito de conversar comigo, tá bom? Para quem está levantando a mão. Tá caindo chuva em Malange, está todo mundo individual. Bom, o vídeo vai ficar gravado, tá bom? Aí a gente se resolve com a gravação. Eu já vi as outras duas gravações, eu só não fiz upload para o YouTube para compartilhar o link. Faço isso assim que acabar a aula hoje. E aí, quem não pôde estar na aula ou porque não conseguia acesso, ou porque a conectividade está ruim, porque está chovendo muito, a gente resolve podendo assistir a aula depois gravada, tá bom? Mas vamos lá. Aqui eu partilhei com vocês a regra de conduta aqui num evento como esse, com essa quantidade de gente. E nós agora, eu vou partilhar o ecrã para você, para ficar fácil as várias páginas que eu vou entrar nesse momento, tá bom? O, o material das aulas, inclusive o livro, né? Eu vou enviar logo depois que acabar as aulas, que é o link de todas as aulas novamente, inclusive o livro já está em PDF que eu fiz download, que a gente comentou na aula de ontem. Mas vamos lá. Na aula 1, foi nossa primeira aula presencial, nós fizemos uma revisitada nas grandes tarefas da disciplina, que foi deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que está ruim de abrir. Uhum. Esse PowerPoint eu já mandei para vocês, vou mandar de novo, né? Nós conversamos sobre a pesquisa assim, não, esse é da aula 2. A aula 1 foi que dia, gente? Eu tô como ela, a aula 1, mas não é. Deixa eu abrir essa daqui também para diferenciar. Vinte e um de novembro. Deixa eu ver. 20, 21. Dia 20 é a outra mesmo. Eu troquei na minha cabeça. Essa aqui é a aula 1 mesmo. Ah, não, a aula 1 está aqui. Nós fizemos a disciplina discutindo a diferença entre tecne e método, né? O Rodós. Né?
e como que essa diferença é fundamental, porque uma coisa é a técnica que você usa para cumprir o caminho que você vai trilhar com o objetivo de onde você quer chegar. Então, nós trabalhamos isso e também trabalhamos na aula um a estrutura do, do trabalho, né, que está lá no regimento da instituição. O regimento da instituição, o regulamento, traz a estrutura. E já desde a primeira aula, eu venho dizendo para vocês que Deixa eu fechar isso aqui. Projeto de pesquisa, o formato dele é diferente, mas eu estou pedindo os primeiros itens da estrutura do próprio dissertação, como aqui, as normas técnicas de organização do mestrado. Nesse capítulo, que é o capítulo 3, ele trabalha essa estrutura, que é o pré-textual, né, que nós não vamos discutir agora, porque isso é a estrutura da dissertação de mestrado, e coloca os elementos textuais, quer dizer, que você precisa escrever, a autoria tua. É o capítulo 1, e basicamente, se você faz um bom trabalho de pesquisa de fontes, pesquisa bibliográfica, o teu capítulo 1 fica elaborado na própria fase de elaboração do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, conversamos ontem, reforçamos isso, é o documento que você vai produzir junto com o seu orientador até o final do primeiro ano. O projeto de pesquisa, ele tem basicamente a estrutura do primeiro capítulo da dissertação. Então, se você fizer bem feito, você vai usar esses conteúdos como capítulo 1 da tua dissertação. E é por isso que eu pedi para vocês já tentar fazer essa escrita antes de sentar com o seu orientador, porque aí se você já tiver com isso avançado, o trabalho com o orientador vai ficar mais qualificado em termos de teoria e conteúdo, né, para abordar o foco. Então, na aula 1, o trabalho foi pensar o problema, né? Qual é o problema? E eu disse assim, pensa problema e tema como sinônimos para facilitar, porque você apresenta o tema quando apresenta o problema. Você apresenta o tema, o problema, e as suas hipóteses já são o teu objeto e os objetivos gerais, conforme nós conversamos ontem, né? Então, basicamente, problema e objeto de estudo é tema e problema. Objetivo geral e objetivos específicos já é as suas hipóteses, né? Mas você veja que na nossa estrutura, literatura ontem, que nós debatemos, na nossa estrutura tem hipótese justificativa. Então aqui, olha só, você tem que tomar o cuidado de relacionar suas hipóteses, que é as perguntas que você vai fazer para o teu problema, aos objetivos específicos, senão você vai ter problema de escrita, porque não vai ter coerência onde você quer chegar, que o objetivo é isso, né, com a pergunta que você está fazendo ao seu problema. Então, na nossa estrutura de trabalho não são sinônimos, mas no livro são sinônimos. Como eu disse para vocês, o fato de eles serem sinônimos ou não é um mero detalhe, porque nessa fase do trabalho você está pensando sobre o que você vai pesquisar, como que você vai fazer isso e quais caminhos, quais técnicas, quais recursos você vai fazer esse caminho. Lembrem que para entregar para mim, a prazo era ontem, mas por conta das várias matrículas extemporâneas, ficou para o dia 8, que é segunda-feira, e eu vou criar um link para vocês entregarem isso que eu estou pedindo. No que você for entregar para mim, que é o que eu estou chamando de projeto de pesquisa, já é o início da redação do seu projeto. É o item 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Não estou pedindo para debater metodologia, né, métodos e técnicas. Eu estou pedindo para você
é trabalhar com muito mais intensidade para a disciplina, para o produto final da disciplina, que é um trabalho de conclusão. Você deve entregar esses itens, como já preparatórios do seu projeto. Então, você vai escrever e reescrever o tema, escrever e reescrever o problema, escrever e reescrever o seu objeto, suas hipóteses, até que fique maturado isso num texto qualificado que o orientador vai te acompanhar. Não é o caso agora, que agora nós temos que somente revisitar o que foi feito cada dia de aula, né? Então, nós pegamos o regimento, fizemos esse grande debate sobre o caminho metodológico, sobre as características da pesquisa científica. E aqui o que eu estou, agora já nas últimas aulas, debatendo com vocês, é que essa questão de organizar o pensamento nesse formato de verificação, coletar dados, analisar dados, e dizer que isso é a produção da realidade das coisas, né? E é isso que é verdadeiro sobre aquilo que existe. E essa estrutura, que a gente chama de investigação científica, é uma coisa do século XIX, século XX, principalmente, para cá. Né? Agora, isso não quer dizer que a humanidade nem sempre, como que vamos dizer, ela nem, não produzia ciência antes. Ela produzia ciência, mas não era chamado de ciência. Tinha pensamento científico antes, mas não era chamado de pensamento científico. Por que isso é importante? Para nós, isso é importante porque a produção do conhecimento novo, ela não está sob controle. Né? A gente só se debruça sobre isso. Mas nós, na aula, no segundo dia, ainda aprofundamos o que seria investigação científica quanto à natureza, função, formato, relação, orientação, e discutimos um pouco esses aspectos. E eu quero reforçar com vocês na aula de hoje essa lâmina, que é o seguinte: teu processo de redação da sua dissertação de mestrado tem que se encerrar depois de 2 anos. 2 anos passa muito rápido. Semestre 1, semestre 2, semestre 3. O semestre 1 está em curso, vai terminar em março. Semestre 2 começa em abril, termina em setembro. Semestre 3 termina outubro a fevereiro de 27. Semestre 4 é de março a outubro de 27. Então, o final de 27 está muito perto. Para ter um texto de boa qualidade, bem elaborado aqui, você já tem que começar a escrever agora. Então, aqui no que vocês vão me entregar, eu estou pedindo que vocês façam basicamente pensar conceitualmente o seu problema. Né? Pensar quais são as premissas, quais são as estruturas de coleta que se contém. Né? Então, é o que, o como e o onde, né, de repente. Mas pensar isso debatendo através de conceitos. Né? Então, aí na aula 2, nós fizemos o exercício de visitar alguns sites de revistas, né, de plataformas de revistas eletrônicas para poder avançar na compreensão de recorrer a fontes para pensar melhor o problema. A fonte bibliográfica, se você voltar aqui na estrutura, a fonte bibliográfica ela está em todos os itens aqui. Você fala de teorias disponíveis, você fala dos desafios conceituais disponíveis para pensar teu tempo, para pensar teu problema, né? Você utiliza fontes em todos esses itens que eu estou pedindo que vocês utilizem para elaborar um projeto que tenha esses 3 itens nessa estrutura. Agora, como o formato vai ser entrega eletrônica, vai ser pergunta, vai ser em formato pergunta-resposta, né? Vai ter item, ponto, problema. Você vai descrever seu problema. Né? O formato igualzinho ao formulário que a maioria de vocês já respondeu da aula de ontem. Hum, use fontes, cite fontes. E cria um item final que é a sua fonte, a fonte utilizada para a elaboração dessas questões. Vou pedir também, tá bom? Mas vamos lá. Na aula, nós tivemos 3 aulas presenciais. Né? Na terceira aula presencial, que foi aquela da chuva forte, né? O material de aula foi
vídeos de uma professora que estava trabalhando a utilização de recursos digitais, né, de mídias digitais, para a elaboração da dissertação, particularmente a inteligência artificial. Então, aí a questão é, eu sou autor até que ponto? Né? Se eu tenho que obrigatoriamente utilizar a fonte. As fontes são inegociáveis, porque ninguém conhece nada do nada. Tudo que a gente conhece tem parâmetros, tem fontes, tem recursos. A gente deve utilizar, né? Mas como utilizar? E aí eu passei vários vídeos dessa professora aqui de uma universidade brasileira que ensina o pessoal a usar a inteligência artificial. Facilita bastante, porque a inteligência artificial procura fontes bibliográficas, a inteligência artificial faz muita coisa interessante. Então, eu, eu fiz o curso dela só por curiosidade, né? Fiquei muito curiosa em relação a o que exatamente ela ensina, né? na, na aula dela. E ela realmente ensina como é que você pergunta para a inteligência artificial sem, sem cair nas trampas do. Agora eu não estou achando. Queria mostrar para vocês, mas acho que eu não vou conseguir. Mas é que eu só pensei agora em mostrar para vocês, então me preparar. É bem legal o curso dela, né? Mas vocês acessam ela na internet, eu tenho links que eu já passei, vou passar de novo, para vocês darem uma olhada. Aí nós viemos para a nossa primeira aula virtual, que foi a aula do dia 26 de novembro. Nessa aula do 26 de novembro, foi semana passada, eu não consegui fazer a de 27, eu adoeci. E aqui em casa nós tivemos um surto de, de doença que a gente não sabia se era viral ou bacteriana, até descobrir. Levou um susto, caiu todo mundo doente, não era infecção alimentar. Mas esses tempos modernos, né? Olha só que doido. Vou ter que desinstalar esse trem. Eu não gosto de abrir aqui nesse software. Que a primeira aula foi as regrinhas, né? A gente brincou com os elementos formais lógicos. Né? O que é? Os elementos formais lógicos na produção do texto. Né? Eu comecei com as regras institucionais, né? Toda a discussão. Esse PowerPoint eu ainda não coloquei para vocês, vou colocar hoje. Aí nós fomos discutindo essa estrutura que eu abri já no regimento. Veja como o tempo todo a gente vai e volta com as fontes. Né? E na aula de ontem nós trabalhamos a fonte do livro, que alguém pediu para o link, mas ele tá vendo? Ele já está em download aqui. Eu vou mandar o PDF ali no grupo de novo, para vocês acessarem, que é esse livro de como fazer o projeto de pesquisa. Eu estou sugerindo usar como referência, mas não da estrutura, hein? A estrutura tem que usar o regimento. Mas a discussão conceitual que ele faz, o que é o problema, o que é os exemplos que ele usa, vai ajudar vocês a escrever o projeto. Para mim, no dia 8, né, você tem que se debruçar sobre o seu tema, sobre o seu projeto. Você já tem que ir atrás de referências bibliográficas para sustentar o que você for escrever. Se for escrever sem citar, sem já começar o exercício da citação, não vai ser legal, né? Então, todo o tempo que a gente está trabalhando forma, a gente também tem que trabalhar conteúdo. Então, a grande discussão do conteúdo da investigação científica é o que é a ciência, como que ela acontece. Se a gente for apegado demais ao metodológico, a gente vai fazer um negócio super legal, coletar dados, analisar dados, e não vai estar fazendo mais nada. Coletou dados, analisou dados. Mas o conhecimento sobre as coisas vai estar já refém de tudo que você leu.
Você vai fazer um copia e cola, vai validar com teus dados o que você copiou e colou, mas com a efetiva contribuição da sua investigação para a realidade que você está estudando, fica secundarizada, porque a produção do conhecimento, para se transformar efetivamente numa um conhecimento, tem que ser é, agora que eu me dei conta, vocês não viram nada do que eu fiz, né? Deixa eu ver agora. Desculpa, eu crente que eu estava partilhando, não estava. Ficou pendente de partilhar, né? Mas aqui o mais importante é que esse material das primeiras aulas estão disponíveis para vocês. E vocês vão ter acesso daqui a pouco, eu vou partilhar lá no curso. O que nós discutimos ontem, que eu começamos uma discussão que eu não queria terminar a aula sem fazer essa discussão com vocês. Esse conhecimento que a gente enuncia, ele está no território da criatividade humana. O território da criatividade humana não é primeiro método, né? É primeiro curiosidade. Por que nós somos curiosos? Porque a gente tem vontade de conhecer, que deriva as, as grandes questões que a gente precisa trabalhar como conceito, como possibilidade, como universo sobre o qual eu vou coletar uma informação e analisar essa informação. Então, esse processo é um processo altamente reflexivo. E se você estuda um pouquinho o patrimônio histórico da humanidade, olha o que foi o vídeo que nós partilhamos ali para vocês fazerem o trabalho da Biblioteca do Tibete. Essa descoberta da Biblioteca do Tibete é um negócio recente, vocês viram lá, né? Mas é maravilhoso você perceber a antiguidade, a quantidade de tempo que você tem na história da humanidade que está disponível nessa biblioteca, conhecimentos históricos fantásticos. Então, o que, que, o que são esses conhecimentos? Né? Percebam que tem conhecimentos que já existiam há 2.000 anos atrás e que se perderam, e só foram reaparecer como conhecimento disponível no processo da modernidade, como se tivesse sido inventado na modernidade. As ideias de Galileu, as ideias de Newton, que a gente estuda na escola como se fossem os inventores, né? Essas ideias todas são ideias que já existiam antes. Olha a quantidade de produção de conhecimento que já existia antes e que provavelmente se perdeu no processo bélico, né? Das ocupações, das colonizações. E por isso é muito importante a gente que é de país colonizado ter um respeito muito grande pela cultura, pela forma como a cultura se organizava. E muitas vezes a gente é preconceituoso com nossa própria origem, né? Chama de pensamento mágico, chama de ignorância, né? De analfabetismo. Analfabetismo é uma expressão ótima para xingar alguém. O analfabeto é aquele que não lê nem escreve, mas isso significa que ele desconhece o conhecimento, que ele não produz conhecimento, que ele não transforma a realidade, que ele não é capaz de uma inovação. Ué. Então é mesmo preconceito, né? Que a gente tem que sempre o tempo todo ficar pensando sobre isso. Então, nessa linha, eu sugeri que vocês vissem esses dois vídeos, que é o contexto da aula de ontem, que é a gente tem que dominar a escrita. O que é dominar a escrita? Por toda a existência da humanidade, a escrita é uma coisa de um grupo periférica e a função social da escrita era comércio e preservar conhecimento. Comércio e preservar conhecimento. É assim até hoje, se bobear, né?
Só que nós, como humanidade, chegou um momento que a gente diz, não, qualquer pessoa tem o direito de saber ler e escrever, porque ler e escrever cria um diferencial na produção de conhecimento, na forma de transmissão do conhecimento, na forma de garantir que esse conhecimento chegue às futuras gerações. Bom, chegamos ao sistema de ensino. No sistema de ensino tem uma hierarquia, como tudo na vida, como todas as sociedades, a hierarquia é que você primeiro se apropria desse conhecimento, você manuseia ele numa forma primária, e essa forma primária é a repetição. Depois acabou, não é uma repetição. Então você não pode fazer repetição no mestrado. Então, a atenção que vocês têm que ter em relação à elaboração do seu trabalho é como ser autor daquilo que eu quero nomear, e não um mero reprodutor daquilo que eu li. O segredo está naquela questão de que qual é o inédito do que eu estou fazendo. Né? Qual é o elemento inédito? É aquilo que eu não acho na literatura? Não. Porque não está escrito tudo que existe e não necessariamente isso vai ser inédito. O que garante o elemento inédito de um conhecimento científico é a relevância que esse conhecimento pode dar para a realidade que ele está sendo investigado. É lá na relevância. Por isso, que no projeto, você já pensa a justificativa. Porque mesmo que eu estou fazendo esse trabalho, porque eu gosto. Isso é justificativo de um trabalho científico? Não é. A justificativa de um trabalho científico é o debruçar-se sobre a relevância da investigação para a realidade que eu estou investigando, para a própria produção de conhecimento sobre aquilo, e como que isso acaba sendo um bom trabalho, uma boa contribuição da produção de conhecimento para aquela realidade. Isso posto, nós temos que avançar. Então, lá na aula 2, eu passei um trechinho para vocês. Eu disse que eu queria discutir as ideias presentes no processo de produção de ciência, que tem um autor que se chama Humberto Eco, que inclusive escreveu um livro que se chama Como se faz uma tese. O Humberto Eco, ele fez um livro que se chama O Nome da Rosa. O Nome da Rosa foi tão lido, tão lido, tão lido, foi um livro relevante, que ele acabou virando filme. E eu vou passar para vocês um trecho do Nome da Rosa, porque esse filme é a tarefinha da aula de hoje. Naquela linha de que, como nem todo mundo consegue participar da aula, vamos focar o eixo principal da participação conceitual da aula numa atividade audiovisual com entrega do material, né, que é escrito, tá bom? Qual é a minha proposta para vocês? Que vocês tenham uma atenção especial a esse filme, porque se quem puder, quem quiser, quem gosta, leiam o livro quando puder. Né? Mas nesse filmezinho, O Nome da Rosa, eu vou colocar ele imediatamente lá no grupo, o link do Nome da Rosa lá no grupo, que a tarefa da aula de hoje será assistir esse filme na íntegra. Né? E ele está de gratuito nesse link. A imagem, a qualidade da imagem é péssima, mas pelo menos o filme está na íntegra nesse link. Né? Não está tão fácil achar o filme na íntegra com qualidade de imagem boa. Então vai esse mesmo. Como vocês podem ver até no celular, se quiserem. Né? Então, minha ideia aqui é socializar com vocês esse vídeo. Eu vou passar vou dar o play aqui e vocês me digam se estão ouvindo, tá bom? Vocês Mestre, ouçam. que língua ele estava falando? Por favor, dê um Todas joinha. as línguas Obrigado. e nenhuma. E que palavra era aquela que repetiram? Penitens de Agite O que quer dizer? quer dizer que o Corcunda, sem dúvida, foi um herege. Penitens de Agite era o grito de reunião dos Docinetes. Docinetes? E quem eram?
Os que acreditavam na pobreza de Cristo. Como nós, franciscanos? Mas também diziam que todos deviam ser pobres. Assim matavam os ricos. Sabe, Atsu, o passo entre a visão elevada e o frenesi pecaminoso é bem curto. Então, ele não pode ter matado o tradutor? Não. Bispos gordos e padres ricos eram mais do gosto dos dulcinetes. Não um estudioso de Aristóteles. Mas tem razão. Devemos manter a mente aberta. Temos sorte do chão estar repleto de neve. É o pergaminho onde o criminoso, sem querer, deixa o seu autógrafo. O que essas pegadas lhe dizem? Elas são 2 vezes mais fundas que as outras. Ótimo, o que nos leva a concluir? Que o homem era muito pesado? Exato. E por que era pesado? Porque ele era muito gordo. Ou então porque ele estava carregando um homem. Vamos guardar as marcas deste solo em nossa memória. Mas as pegadas vinham do jarro, nesta direção. Atsu está descartando a possibilidade do homem ter andado de costas, arrastando o corpo pelos sulcos criados pelos saltos, onde o erudito tradutor de grego teria encontrado o autor de sua morte. Irmão bibliotecário, talvez nos permita examinar a obra de 2 desaventurados que se uniram a Deus. Seu pedido é bastante incomum. Assim como a morte deles. O irmão Odelmo sentava ali. Obrigado. Olhos de vidros em aros gêmeos. Um burro ensinando a escritura aos bispos. O Papa como raposa e o abade como macaco. Acho que eu não gostava, vai Um ver. talento ousado para imagens cênicas. Google. O monge não deve rir. Apenas os tolos riem à toa. Veja bem, existe uma riqueza muito grande nesse filme para o debate das aulas de metodologia, que é exatamente o que é o método, o que é a investigação, como é que ela se diferencia do acúmulo do conhecimento produzido pela humanidade, né? Esse autor, que se chama Umberto Eco, ele é especialista na Idade Média, né? Ele investiga o conhecimento produzido na Idade Média. Então, ele tem muitas obras que são fantásticas e que abordam como que o conhecimento acontecia na Idade Média. Então, ele tem um acervo fantástico de livros. Eu, particularmente, tenho quase todos os livros desse autor. Aquilo que saiu em português, porque ele é italiano. Mas esse livro, particularmente, O Nome da Rosa, faz um debate fantástico, que é um recurso interessante para a disciplina de metodologia de investigação científica, porque está num mosteiro, no período medieval, e não sei se vocês sabem, mas os mosteiros europeus do cristianismo eram espaços de proteção
e de copiação dos conhecimentos conservados. Então, as bibliotecas desses mosteiros, pela Europa inteira, e aonde foi a colonização também, né? Os espaços eclesiásticos do cristianismo eram repositórios e conservatórios e conservatórias de conhecimento acumulado pela humanidade. Se o conhecimento antigo chegou até nós através de pergaminhos e tal, é porque houve um trabalho exaustivo de copiação, né? Esse filme retrata o processo de cópia, né? Os monges passavam boa parte do dia copiando e preservando escritos ou fazendo comentários a escritos. E isso é da tradição judaica, né, do pergaminho. Mas é anterior, é da tradição suméria. É anterior, é da tradição mundial ter espaços de preservação, copiação e registro documental e guardar isso em grandes bibliotecas. Mas veja que, de novo, no Tibete era um mosteiro tibetano, né? Na tradição cristã medieval, é o mosteiro da cristandade. Entre os sumérios, chamaram de escola e de biblioteca, porque depois vai ter a biblioteca de Alexandria, vai ter essa expressão, né? Escola, espaço de academia, espaço de conhecimento, espaço de guarda documental, como biblioteca, né? Que em grego é o lugar dos livros. Mas não importa a nomenclatura, novamente. A nomenclatura é só um jeito de apresentar a ideia. Qual é a ideia? A ideia é uma parte significativa da população, não grande, não volumosa, mas se dedicava exclusivamente a registrar através da escrita e a preservar através da copiação os escritos e o conhecimento existente. Qual a diferença disso para uma dissertação de mestrado? Qual a diferença disso para um trabalho de pós-graduação em geral? Né? Diferença estrito senso nenhuma. Né? O que nós estamos nos debruçando é esse árduo problema de querer conhecer a realidade, nomear a verdade dessa realidade e utilizar o acervo, o patrimônio já constituído para poder exemplificar isso. Mas nesse filme tem algo que eu preciso que vocês pensem que é a chave para a aula de hoje, que eu acho um elemento fundamental para quem está discutindo metodologia de investigação científica. Qual a diferença daquilo que eu chamo particularmente de pensamento mágico do pensamento científico? O que faz com que um pensamento ele seja válido para a produção da verdade sobre as coisas e outro pensamento não? Né? No fundo, a invenção da ciência, ou inventar um jeito de produzir conhecimento e nomear isso de ciência, tem a ver com esse debate. Qual pensamento, qual enunciado da realidade produz a verdade da coisa, a verdade da realidade? Isso não parece tão simples de responder. E nós, que defendemos o pensamento científico, nós entendemos que há que se ter uma disciplina para conhecer. Né? E aí, nessa cena que eu mostrei para vocês, eu acho ela linda para descrever o passo a passo da ciência, que é manter a cabeça aberta para o inesperado, criar variáveis não certas, não seguras, sobre a interpretação de uma realidade visível, mas não tão óbvia. Vocês entendem? O desafio da aula de hoje é assistir o filme na íntegra, pensar sobre isso, que eu estou comentando agora, e responder ali o questionário que eu faço perguntas sobre isso. Né? E aí nós vamos pensar a grande discussão que é o que é o pensamento, o que é a construção da verdade. Isso não é um debate simples. E por que não é um debate simples? Porque hoje, exatamente hoje, nos meios sociais, das mídias e na nossa vida cotidiana, essa é a questão que está pegando. A gente acredita em qualquer coisa que vê na internet, o que está na internet é então verdadeiro, e nós sabemos que não, porque
se cunhou uma expressão em inglês recente que se chama fake news, o fake, né, que é uma coisa que não é verdade, para aquilo que nós chamamos em português de mentira. Então tem uma reportagem que é uma mentira, mas está vestida de verdade. E a mentira que se veste de verdade não é uma temática nova, é uma temática antiga, né? É uma temática que está, por exemplo, na criação da própria filosofia. Você pensa Aristóteles, pensa Platão, Sócrates, o pai de todos, né? É, veja, qual é o grande desafio da criação, da criação da verdade, né? Eu tenho toda vez que eu falo sobre isso, me vem à mente essa. Eu vou compartilhar com vocês uma imagem que está lá no YouTube, mas virou até um comentário no Wikipedia, porque olha só que legal essa imagem. Essa imagem é uma obra de arte, vou centralizar nela aqui. Legal, né? Essa é uma obra de arte. É uma mulher pelada saindo do poço. É isso? Essa obra de arte se chama A Verdade Saindo do Poço. O que é por trás, né? Esse quadro é desse francês Jean Langeron, né? Ele é um trabalho que o, existe um mito, né, no pensamento grego, né, onde a verdade ela é nua, né, e ela tem um chicote que nos castiga todo o tempo, porque nós seres humanos somos seres produtores de mentira. No mito, a verdade sai nua, e por que sai nua? O escândalo da verdade faz com que ninguém a aceite, enquanto que, para ser aceita, ela veste um manto, né? E aí ela encontra com a mentira está nua. Então, a mentira joga a verdade dentro do poço e pega o manto da verdade e sai por aí, andando, convencendo os homens que a mentira é uma verdade. Enquanto que a verdade, ao sair do poço, está nua e não, não tem respeitabilidade nenhuma. Esse mito é a própria discussão sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa disciplina, né? Nós não estamos meramente aprendendo a produzir um texto, nós não estamos meramente aprendendo a escrever alguma coisa com autoria pessoal, nós estamos em busca da verdade das coisas. Mas não é tão fácil, porque no pensamento humano é muito comum você acreditar em qualquer mentira vestida de verdade, é inclusive mais cômodo, porque a verdade em si é dura e crua, né? Ela é a mais difícil da percepção da realidade. Por quê? Assumir a verdade como ela é revela nossas falhas, nossas inseguranças, nossos medos, nossas dificuldades. É mais fácil. É mais fácil acreditar em meias verdades. Seria mentira vestida de verdade. Hoje isso é um fenômeno impressionante, porque as mídias sociais, elas são produzidas, elas aparecem para nós por algoritmos, né, que é uma configuração, uma fórmula matemática na configuração do software, que ele se disciplina em ver quais são seus hábitos, o que você está acostumado a ver, e vai te oferecer sempre mentiras credíveis para você induzir o teu comportamento. Isso é intencional na produção
dos conhecimentos que são oferecidos para as pessoas nas mídias sociais, porque é computadorizado, é uma questão, uma fórmula matemática, né? É um algoritmo. Faz isso o tempo todo, para induzir a sua raiva, induzir a sua insatisfação, induzir o seu desejo de mudança. Chega um momento que é difícil saber se o comportamento social coletivo está realmente pautado numa necessidade real ou se está sendo pautado por uma manipulação midiática. Mas isso não é um fenômeno recente. Isso é um fenômeno que acompanha a humanidade desde que é a humanidade. A técnica é que muda, né? Já não é mídia social, é outras brincadeiras, né? Na época do mito era o próprio mito, né? O pensamento mítico era um jeito de desvelar o conhecimento das coisas, não necessariamente o pensamento mítico é uma mentira das coisas. Né? E às vezes a gente fala, é mito, como se fosse assim, não aconteceu de verdade, logo não interessa. Mas o grande debate para a gente na aula de hoje é perguntar mesmo, né? Como que se produzem as verdades das coisas. É uma questão de método, sem sombra de dúvida, é uma questão de postura diante do que a gente quer conhecer. E o desafio de vocês não é simplesmente dizer eu quero conhecer tal coisa de tal realidade, que é o estudo de caso. Né? Eu preciso revelar a verdade de algo, vendo aquela realidade e me indagando diante dela. E isso, eu quero dizer para vocês, é o pior dos desafios. Por quê? O pior dos desafios é chegar à verdade das coisas. Porque às vezes você diz, pá, cheguei, tá, analisei os dados, essa é a verdade, aquilo, eu já estudei e tenho dito. No dia seguinte, teus dados já não valem nada, porque alguma variável que você não levou a sério foi mais importante do que todos os dados que você analisou, e a realidade acabou se comportando de um jeito totalmente diferente daquele que você previu na sua investigação. Isso é muito comum acontecer. Quer dizer que teu pensamento não foi científico? Não necessariamente, mas certamente você não analisou todas as variáveis que te auxiliaria a produzir conhecimento sobre alguma coisa. Tá? E aí, tenho dito. Então, meus queridos, o grande desafio da aula de hoje é pensar sobre isso. E eu estou convidando vocês a pensar sobre isso assistindo o filme na íntegra, do início ao fim. Não fique assistindo pelas metades. E somente depois de ver o filme na íntegra, aí vocês vão lá e preenchem o formulário que está lá. Estou postando exatamente. Então, já postei o link do YouTube como tarefa de hoje, e nesse exato momento, postei lá no nosso grupo do WhatsApp o link da tarefa. Ver o filme, preencher o link da tarefa, a aula de hoje está concluída. Tá bom? Para não estressar muito mais, porque agora já tem mais de 121 pessoas participando. Olha que interessante. Não, 150. Não passou de 150. E eu estou com assinatura de até 1000. Então tem algo errado mesmo que eu preciso analisar. Queridos, a aula de hoje era isso. Conversar sobre o que vocês precisam entregar, se planejar para entregar no dia 8. A partir da aula de amanhã, o final da aula de amanhã, é o link para entregar o projeto no formato eletrônico. Não vou aceitar em papel. O formato eletrônico fica mais fácil acompanhar quem entregou e fazer os controles de avaliação. Lembrando que eu só vou avaliar quem está matriculado. Se você não regularizou sua matrícula e está participando assim mesmo, não vou regularizar. Amanhã é o nosso último encontro dessa disciplina e depois a entrega do trabalho na segunda-feira. Quem não entregou os trabalhinhos das primeiras aulas não deve se preocupar. A avaliação mais importante é esse trabalho que tem que entregar até a segunda-feira, que é o projeto, que é esse item de 1.1 a 1.6 do regulamento. Assim que acabar a aula aqui, vou lá no grupo e vou postar novamente os materiais que foram partilhados com vocês na aula, desde a da aula 1, tá bom? Então, por hoje era isso. Nós estamos terminando a aula. Estou fazendo ela mais curta, mais cedo, porque nem todo mundo está conseguindo participar.
Muito obrigada pela presença de vocês. Assistam o filme, façam bons comentários ali para eu poder me divertir com vocês em relação à sua percepção do filme. Tá bom?